Sejam bem-vindos a mais um Aprendendo na Prática. Hoje estarei ensinando como baixar e analisar os dados com o Consoft TFR. Então vamos lá. Vamos abrir esse software, Comfort Software. Agora, segundo passo, vamos conectar a base receptora na USB, tá? E posteriormente o logger na base, tá? Conforme a imagem que está aparecendo aí para vocês. Agora vamos clicar com o botão direito no atalho criado anteriormente no vídeo passado, tá? Com o menu suspenso, né, que foi aberto, vamos clicar em abrir. Com isso foi aberto o logger, tá? Com as informações de número de série, como está apontado aqui. E também foi aberto um ícone de um gráfico na parte inferior, que é esse aqui. Agora na parte inferior, no ícone do gráfico, vamos clicar com o botão direito no menu suspenso Ler Dados e Abrir. Vamos aguardar essa abertura desse gráfico e dos dados. Na área de trabalho foi apresentado um gráfico na parte superior e os dados aqui na parte inferior. Nos dados tabulados, foi apresentada uma coluna com os dados numéricos na ordem, de amostragem, ordem e quantidade. Na coluna data, a coluna hora, a coluna temperatura registrada e a coluna umidade registrada. Para a gente avaliar os resultados com a temperatura máxima, média e mínima, a gente vai na coluna temperatura, no título, clica com o botão direito, foi aberto a janela propriedades do canal, canal de temperatura. Na aba sequência de dados, tem uma parte que mostra o limite que foi cadastrado anteriormente, tá? Para esse logger, o nome do data logger, o canal de temperatura, a quantidade de casas decimais, tá? Do lado a gente tem um gráfico, tudo que está de verde que foi registrado no data log está em modo normal dentro desse critério. O que está, se estiver de azul, está no limite inferior e como tem um de vermelho está no limite superior. Agora vamos procurar essas informações. Na aba Cálculo Estatístico, eu tenho para o canal de temperatura os valores mínimo, valores máximo, valores médio, desvio padrão e o MKT, que é a temperatura cinética média. Ou seja, essas informações que estão sendo obtidas aqui, máximo, mínimo e médio, são obtidas para todos os resultados que estão na tabela. Ou seja, talvez esses resultados não são todos os resultados que a gente necessita. Talvez ficou um tempo a mais. Eu posso especificar um tempo que eu quero esses dados. Então eu posso vir aqui em gráfico completo. Estão especificados pelo gráfico completo. Esses resultados que estão aqui estão sendo especificados pelo critério de gráfico completo. Ou seja, todos os dados dessa tabela por completo. Gráfico completo. Mas eu quero especificar um tempo, porque ocorreu que teve um tempo que o gráfico não estava sendo monitorado no que eu necessitava. Então eu vou eliminar para que eu possa avaliar os resultados de maneira correta. Os meus resultados, vamos supor um exemplo, das 17 horas até as 20 horas. Só que é tudo do dia 21. Eu quero obter essas informações das 17 horas do dia 21 até as 20 horas do dia 21. Então eu mando recalcular. Como pode ser observado, essas informações foram alteradas. Então eu tenho novas informações. Mesmo assim, eu ainda tenho valores fora da faixa. Vamos supor que eu tenho até as 19 horas e vou mandar recalcular. Então eu tenho valores. Vamos supor que esse período foi o período que eu coloquei meu data logger dentro de um determinado local para fazer essa medição. Então nesse período eu teria esse resultado e o meu data logger estava ok, porque meu critério é de 15 a 30. Nesse período ele estava dentro, vamos supor, do meu ambiente, ele permaneceu dentro do critério. Então,
eu estaria aprovando esses resultados. Mas vamos supor que não seria esse critério, realmente seria o gráfico completo. Então, se eu recalcular de novo, ele retorna para os resultados e deu no máximo aqui, deu 31.1. Então eu tenho resultado fora do meu critério. Mas como eu descobri aonde, em que hora aconteceu esse resultado acima do critério? Posso dar um OK, sair da janela. Na coluna de temperatura, eu clico em qualquer lugar, em qualquer resultado com o botão direito. Vai abrir um menu suspenso. Eu venho no menu procurar e procuro o valor máximo. Automaticamente ele me mostra vários resultados em vermelho, ou seja, resultados em vermelhos é que eles ficaram fora da especificação máxima. Se tivesse algum resultado em azul, ele tinha ficado fora da especificação mínima. Então eu tenho na verdade deixa eu observar aqui, das 19h10 até as 21h49 do dia 21/3, eu tenho resultados, né, fora da especificação. Ou seja, então meu ambiente onde esse Datalogger me monitorou, ele registrou resultados fora da especificação. Então eu teria que tomar alguma ação em cima disso, né? Verificar o que aconteceu, prover uma ação de melhoria, alguma coisa, e justificar isso, porque isso está fora do meu critério, tá? Isso para a temperatura. Então eu já consegui baixar o dado e consegui fazer essa análise, o período que tem essa temperatura máxima. Como eu não tive temperatura mínima, eu posso mandar procurar um mínimo, ele vai procurar o mínimo possível. Me registrou aqui, ele trabalha por tempo, né? Ele dá o mínimo, mas só que como tem vários mínimos do mesmo valor, ele procura do menor tempo, o primeiro que deu. Então, 24.5. Mesmo assim está dentro, então, mas eu consigo ter uma estatística sobre isso, tá? Agora vamos passar para a parte de umidade. A umidade é da mesma forma. A gente clica no título de umidade e clica com o botão direito. Ele vai abrir a janela das propriedades do canal de umidade. Da mesma forma, como foi configurada a umidade inferior, 0 graus, umidade superior, 75%, uma casa decimal, o nome umidade, o nome do Datalogger, tudo. E tem um gráfico também, que as umidades registradas ficaram no normal. Temos um risco aqui que é o fechamento do gráfico, ou seja, eu não tenho nenhum azul, nenhum vermelho. Então, esses dados foram obtidos, eles ficaram dentro dessa faixa. Não tem um dado fora. Eu posso ir lá no cálculo estatístico, apresenta os mesmos valores, os mesmos resultados, mínimo, máximos, médio e padrão, desvio padrão. Eu tenho os resultados aqui, né? Então eu posso pegar e trabalhar com esses resultados. Eu tenho um valor máximo, médio e mínimo do meu canal de umidade. Mas eu posso trabalhar da mesma forma que eu expliquei na parte de temperatura, por data e hora, e especificar uma data e hora, e isso é alterado automaticamente ali, tá? Vamos supor 21 horas até as 20h17, eu posso recalcular. Sofreu alteração aqui. Então a gente pode trabalhar dessa forma para buscar os dados. Essa é a forma mais simples, né, para buscar e analisar esses dados. Ok, essa é uma análise de dados. Agora podemos ver no gráfico acima que só está aparecendo uma pena. Provavelmente é a pena de umidade. Vou até dar uma abertura aqui no gráfico para a gente trabalhar melhor com ele. Ou seja, a gente não está conseguindo enxergar todas as informações de temperatura e umidade. Então, o que a gente tem que fazer agora? É ajustar os eixos X de cada variável. Da variável de temperatura e da variável de umidade. Até que a variável de umidade está mostrando tudo, né? Então vamos ajustar o eixo X da variável de temperatura. Eu clico com o botão direito em cima do eixo X de temperatura. Eu posso clicar em tabela automática
Ele faz automaticamente para mim. Eu posso dar um OK. Automaticamente me mostrou em laranja, essa laranja mais forte, a temperatura, como ela procedeu. Foi aquele período que ela subiu acima do limite superior, que está gravado aqui, desceu e manteve até o final das amostras. Mas eu não estou vendo nenhum limite inferior nem o superior de umidade também. Vamos tentar clicar aqui no eixo X, umidade da tabela automática. Já está. Então ele vai manter a mesma, na verdade ele apareceu aqui. Mas vamos dar uma melhorada que nós não estamos conseguindo enxergar. Vamos fazer um manual. Na verdade manual, vamos fazer um manualmente aqui, ó, na parte do eixo X. Vamos pôr de 0 a 100% de umidade. Então a gente vai ter uma... Vamos dar uma melhorada aqui porque ficou... Esse intervalo aqui eu acredito que ficou muito pequeno. Vamos pôr 10 aqui. Pronto. Esse é o intervalo que as grades serão mostradas. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Então, vamos lá. Esse intervalo de 10 aqui é o intervalo que as linhas das grades serão divididas. Eu pus de 0 a 100%. Pode ver que o de temperatura, que é no de 30, está em cima aqui. O de umidade está aqui embaixo. Para a gente melhorar o de umidade, eu vou vir também com o botão direito. Então, eu vou tirar a tabela automática. Vou colocar de 15 a 50. E vou dar um OK. Então eu tenho a umidade aqui em cima, trabalhando aqui em cima, limite superior de umidade, limite superior de temperatura. Vou melhorar essa tabela aqui para a gente conseguir ver o critério mínimo do eixo de temperatura. Então eu tenho a temperatura daqui, aqui é meu limite mínimo, máximo. Então ele passou o limite máximo, trabalhou dentro durante todo o tempo. Umidade ele tem um limite máximo, que o limite mínimo é 0, ele trabalhou todo o tempo dentro. Então a partir daqui eu tenho meu gráfico organizado e tenho minha temperatura. Então eu tenho uma visão ampla pelo gráfico, uma visão estatística pelos dados, e assim eu posso trabalhar com minhas informações. Então a gente trabalhou com os dados do gráfico e os dados da tabela. Agora eu vou salvar. Clico em ficheiro, salvar. Escolho o local, normalmente agora eu vou deixar nessa área de trabalho com o nome e data. Salvar.